Bom dia! Começando mais um Despertando com Dharma, dia 27 de março de 2023, segunda-feira. Olha aí. Bom dia, Isis. Bom dia, Carolina, de novo. Bom dia, Raquel. Tudo bem? Bom dia, Rosa. Olha aí como é que começa a segunda-feira. Essa música é Amor, Amor com Almério. Só que essa música é do Cazuza, né? Bom dia, Rosali. Bom dia, Kátia. Como vai? Bom dia, Ângela. Esse aí é o Almério. Conheci através do Felipe Cato. Indicou. Ele tá cantando a música do Cazuza, Amor, Amor. Essa nova roupagem, achei bacana. Bacana, né? Tem uma galera nova aí, muito legal, da MPB. Adoro a MPB antiga, mas tem os novinhos brilhando. Bora lá então. Antes que nos cortem, vamos tirar. Bom dia, Paulinha. Bom dia, Natasha. Como é que vocês estão? Gente, então notícias da paróquia é o seguinte. Hoje é segunda-feira. Tardia a gente tem o grupo de Mindfulness, né? À noitinha. Amanhã tem yoga presencial e online. Bom dia, Ana Tereza. Tem meditação presencial e online também. Então agora a meditação a partir desse mês. Quem quiser fazer a meditação comigo às 19h15, pode me chamar que eu mando o link, né? A gente combina como é que faço mandar o link. E aí às 19h15 tem meditação presencial e online. Bom dia, Mauro. E aí acompanha. A gente trabalha vários aspectos da meditação. Não é só meditação, gente. A gente só fala sobre budismo, sobre mindfulness, sobre autocompaixão. A gente faz uns trabalhos, é bem bacana. Bom dia, Ana. Tudo bem? Bom dia, nega. E aí acontece assim, tá? Uma hora e pouco ali. Terça-feira, 19h15, quarta-feira, 7h15 da manhã. Yoga tem amanhã às 5h45, 17h45, tem vários outros horários, tem de manhã também na quarta, 7h15, com a Amanda. Aí é presencial aqui, também online para quem quiser. Tranquilo? Bom dia, Carla. E nós temos o Despertim também. O Despertim é um projeto para os jovens, com duração de 15 semanas, presencial somente, onde a gente envolve vários profissionais com a ideia de trabalhar o Mindfulness em todas as suas formas, desde a comida com a Carolina, desde o teatro com o Pablo Capalonga, premiado ator de teatro, né, aqui no Brasil, principalmente no Rio Grande do Sul, com escrita criativa com a jornalista Apita, Andréa Rabaioli. Nós vamos ter ali sonoridade e arte com o Solon e o Sense, Alessandro Sense. Quem mais? Dança, movimento, corpo em movimento, através do yoga e através da dança, com a Amanda e com a Lise. Deixa eu ver se eu esqueci de alguém. Bom, se eu esqueci, a Carolina me lembra. Acho que foram todos, né? Acho que sim. E aí tem ainda a orientação do Bruno como educador e da neuropsicopedagoga Lu Abreu. Então é um baita time, baita time. E aí eu vou trabalhando Mindfulness para essa gurizada trabalhar o seu potencial assim de uma forma mais tranquila, menos cobrança. Não, eu falei, foi a primeira que eu falei. A alimentação através do Mindfulness. Então foi isso. Então a Carolina com a alimentação, Mindfulness Eating. Certo? Olha que projeto bacana. Então ele vai durar 15 semanas, 2 horas por semana. E aí se inscrevam. Né? Inscrevam seus filhos, indiquem. Bora lá? Então é uma proposta nova que a gente está tentando trazer aí. Ainda não está totalmente pronta, né? Não começou, começa dia 10 de abril, 17 horas da tarde. Chame que eu mando mais detalhes. O Poder das Daquines, Micaela Haas, editora Lúcida Letra. Bom dia, Grácia. Então, os poder das Daquines, ou Daquines,
falando sobre 12 mulheres que levam o budismo, trazem o budismo para o Ocidente. E a gente está com a Elizabeth Nanguel. Bom dia, Eliana. Bora? Vamos começar a nossa segunda? Um super presente de aniversário. Bom dia, mãe, tudo bem? Um filho. Elizabeth começou a dar aulas de inglês em uma escola em Katmandu, mas logo estava esperando um filho. Com a gravidez já avançada, viajou para a Tailândia com Khontrul Rinpoche e sua mãe para poder dar à luz em um hospital de luxo em Bangkok. Como que para demonstrar o quão obstinada... sim, aqui a gente leu semana passada, né? Ele nasceu no dia 23, né, de outubro de 1988, nos últimos minutos do dia, porque ela queria que nascesse no dia do pai, né, do Khontrul Rinpoche. Khontrul Rinpoche reconhece que veio para o Ocidente por causa de Elizabeth. Com Jampal ainda bebê, bom dia Lu, pegaram um avião para Boulder, no estado americano do Colorado. A Khontrul Rinpoche foi oferecida a Cátedra de Sabedoria Mundial em Naropa, a universidade budista fundada por Chogyam Trungpa Rinpoche, que a gente já falou várias vezes aqui, né? Elizabeth seguia um cronograma rígido. Durante o dia, ela fazia seu mestrado em Naropa, estudando budismo com seu marido, que aos poucos construiu uma pequena, mas dedicada comunidade de alunos ocidentais. Muitas vezes levantava às 3 da manhã, enquanto Jampal ainda estava dormindo, enquanto o filho dormia, né? Começava a fazer suas prostrações para completar as 100.000 prostrações, preces de refúgio e bodhicitta, purificação, oferendas e guru yoga. Então é todo, no Vajrayana tem um monte de coisa para fazer. Muitos rituais, né? Práticas que a tradição de Khontrul Rinpoche prescreve como preliminares. Então, isso depende do budismo que tu está inserido, entende? O budismo é um só, o budismo é do Siddhartha, do Buda, né? Mas assim como na religião católica tem isso também. A religião católica não é igual em todo mundo. Tu vai pegar a religião ortodoxa, ela é completamente diferente. Então, cada movimento da religião ela vai trazer um tipo de ritual, né? Bom dia, Silvia. Mas o budismo ele tem muito forte isso, assim, porque dependendo de onde ele floresceu, né, seja na Tailândia, no Japão, na China, no Tibete, principalmente, que é cheio de rituais, ele vai aparecer de uma forma. Eu, particularmente, mas isso é minha visão apenas, não é nem certa nem errada, é apenas uma visão, eu evito, não que não seja importante, mas eu evito os rituais, eu quero ver o budismo na veia, assim, ele totalmente livre desses rituais, para que eu possa entender os ensinamentos. Os rituais são veículos, né, que te levam, com certeza, a um estado, mas não é o budismo. Não é o budismo. São rituais. Então isso tem que ficar muito claro, assim. Então quando as pessoas olham lá, tudo que eles dizem, isso é o budismo. Não, não é o budismo. São rituais dentro do budismo, da escola que pertence, e da origem também. E é muito importante falar isso, porque tem muita gente nova que acha, eu fui lá em Três Coroas e vi aqueles rituais, não vou mais, eu acho que o budismo não é isso. Tá? Mas então, quase da noite para o dia, Khontrul Rinpoche decidiu se mudar para Creston. Com um marido lama, nem sempre parece haver uma resposta satisfatória para cada porquê. Então, Elizabeth fez as malas e passou de uma cidade agitada e vida universitária para uma cidade deserta e no meio do nada. Com certeza, aquele foi apenas o primeiro passo para a reclusão extrema. Bom dia, Carol. Concentração meditativa destemida na vasta expansão. E é muito importante falar isso sobre os rituais, porque tem muita gente que adora, né? Porque tem a mente muito agitada e precisa dos rituais e dos mantras, né, para usar como veículo. Já outras pessoas mais que preferem os estudos, como eu, os veículos como mantras e tudo, eles não fazem muita diferença, assim, para mim, gente. É uma questão pessoal apenas, eu, Jefferson. Então eu já vou direto estudar, assim, não fico
ou praticar. Não preciso de um veículo para me colocar numa posição de prática, né? Minha mente já está pronta para isso, assim, né? Mas isso é muito pessoal. Um empresário multimilionário e subsecretário das Nações Unidas, Maurice Strong, e sua companheira visionária Han, transformaram Creston em um paraíso espiritual. Tem sempre alguém, né? Que bacana. Oferecendo várias faixas de terras para mestres budistas e outros professores. Tem gente que tem uma visão muito ampla, né? Usa o dinheiro para isso. Assim, eu acho muito incrível isso. Tem pessoas que têm uma visão absurda, assim, tipo, isso aí... Né? Contra o Rinpoche se apaixonou pela parte mais remota, mais íngreme e selvagem da montanha coberta de pinheiros e zimbro, onde agora é seu centro de retiro, Longchen Digme Santenling, traduzido do tibetano aproximadamente como Santuário da Concentração Meditativa Destemida na Vasta Expansão. Mas, nomezinho forte esse. Já pensou? Assim que construiu as primeiras cabanas de madeira, ele conduziu um retiro tradicional de 3 anos para um pequeno grupo de alunos mais próximos. Mas para Elizabeth, 3 anos se transformaram em 7. Era minha maneira de evitar dar ensinamentos. Brinca Elizabeth. Todo ano, contra o Rinpoche perguntava se ela preferia sair do retiro e começar a ensinar. Me perdi aqui porque eu estou arrumando aqui, esse trocinho está me incomodando. E todo ano ela escolhia ficar mais um ano. Então ela não estava pronta, né? Estava lá se escondendo através da prática, né? Isso aí também, mas é dela. Elizabeth claramente gosta dessa parte de sua vida. Qual é exatamente a beleza do retiro? Quando você está vivendo no mundo, às vezes pode escapar ou manipular a experiência, porque existem diferentes maneiras de se distrair. Estamos sempre tentando obter o que queremos, ou não obter o que não queremos, ou lutando para conseguir o que queremos, e por fim descobrir que aquilo não era o que queríamos. Isso é uma das 2 das 8 preocupações mundanas. No retiro, você só consegue lutar contra as experiências por um certo tempo. No sentido último, a prática consiste em desfrutar da sua experiência, da sua própria mente. Essa é a beleza de estar em retiro. Brincadeira de criança em retiro. Tudo bem até aí, gente? Jampal tinha apenas 9 anos quando ela entrou em reclusão. Como ela fez um retiro ao mesmo tempo em que criava seu filho, Jampal me garante que sua mãe não teria partido se ele não tivesse concordado. Afinal, ele cresceu vendo seus pais meditarem por muitas horas por dia, e naturalmente associava a meditação a algo acolhedor. Quando questionado se precisava da mãe, ele disse com um sorriso: "Sou bastante independente", e gostava de sempre saber onde ela estava. Mesmo assim, Elizabeth teve a sorte de ter amigos íntimos morando em sua casa e que cuidavam de seu filho e de sua família. Como sua casa fica a apenas alguns quilômetros de distância de sua cabana de retiro, ela ia para casa à noite para passar um tempo com o filho. Então ela estava numa cabana, nesse lugar, nessas terras, e ela estava em retiro, passava o dia inteiro, desde as 3 da manhã, praticando até de noite, e à noite ela caminhava tantos quilômetros, alguns quilômetros, e ia até a casa da família, né? E aí tinha uma relação ali com o filho. Bom dia, Fátima. Para passar um tempo com o filho, lia histórias de ninar para ele e dormia em casa. Olha aí. De manhã ela acordava, tomava chá juntos e um amigo levava para a escola. Então ela teve um retiro, esse não os 3 primeiros anos, né? 3 primeiros anos ela fica isolada, mas dos 7 anos, né? Outras vezes ela ficava na cabana de retiro, com uma cama extra para Jampal visitar. Parece uma brincadeira de criança quando ela descreve o arranjo, mas é bem incomum. Tanto no Oriente como no Ocidente, os pais geralmente precisam deixar os filhos para fazer retiros mais longos, e portanto a maioria deles não faz. Até hoje, Khyentse Rinpoche tem adotado uma abordagem bem complacente, não apenas para a sua própria família. Seus alunos realizam as práticas que tradicionalmente são feitas ao longo de 3 anos em reclusão estrita, em períodos de 100 dias ou mesmo de apenas um mês.
Quando sentem necessidades, os filhos podem ir visitá-los. As cabanas são bem distantes uma das outras e, portanto, as risadas ou brincadeiras não perturbam outros praticantes em retiros. Os próprios praticantes descobrem que a abertura enriquece tanto a sua prática quanto a sua vida familiar. Eu acho muito legal isso, né? Até porque não vamos se iluminar nessa vida, né? Então, vamos combinar, né? A gente tem muita coisa, né? Acho um pouco de presunção a gente achar que vai se iluminar nessa vida. A gente vai melhorar um pouco, né? Bem pouquinho, assim. Alguns tibetanos muito tradicionais podem não chamar isso de retiro estrito, mas Elizabeth oferece sua própria visão sobre o que é um retiro. Quando estou praticando e quando não estou. Isso, diz ela, surgiu como a principal questão para ela. Então a gente tem que estar em prática o dia inteiro, gente. Não precisa ir para retiro para praticar. Pode-se passar 24 horas na almofada, sem nenhum momento de verdadeira prática. E inversamente é possível praticar enquanto se realizam atividades aparentemente normais. Quando a mente está girando, quando estamos afastando a experiência, como vivenciamos a diferença entre se engajar e não se engajar na prática? Como isso libera a mente? Essas são as perguntas que Elizabeth gosta de explorar dentro e fora da almofada. Isto é encontrar a verdadeira fronteira interna. E dá para ver quando a pessoa está praticando. Eu vejo na sala, assim, né? Quando o aluno já pratica em casa e quando ele está praticando na sala. Né? Eu dou um olharzinho assim para dar uma olhada. Tu vê pela forma. A forma que a pessoa está, já qualquer presença, mesmo que a pessoa não se movimente, o professor consegue perceber se ele está meditando. Então, fica a dica aí, gente. Eu sei exatamente se a pessoa está praticando ou não, praticando em casa com mais tempo, ou se ela está praticando ali na sala, que a gente tem uns minutos antes que a gente pratica, né? Aí eu vejo. Claro, tem dias que a pessoa está mais agitada, por causa do trabalho, estudo, relações pessoais, interpessoais. Mas eu vejo perfeitamente, assim. E não é uma crítica, é apenas a situação que é. Então, muitas vezes a gente passa tempo na almofada achando que está praticando e não está. Então, quando sentar, sentem com determinação, assim. Vou fazer a prática. É aquele minuto ali, 15, 20, 30, 45 minutos. E aí, determinados, assim. Foco. Eu terminei de ler um livro, eu leio geralmente 200 páginas por dia, assim, de livro, gente. É o que eu leio. Eu leio muitos livros por semana. Muitos livros por semana. Eu não passo o dia todo lendo, eu leio nos intervalos, né? E a Carolina, quando eu terminei, eu estava lendo um livro, inclusive eu botei na comunidade. E é um livro sobre teoria quântica. E sobre a matemática e física, enfim. E sobre química, como a química mudou o mundo, como a matemática mudou o mundo. A importância da matemática para o mundo, assim, de um chileno, Benjamin Labatut. E é maravilhoso o livro. E ela disse, como é que consegue ler um livro nos intervalos e 200 páginas, assim, no outro dia tu já leu? Foco. Não é nada que me distraia. Nada, absolutamente nada. Estou naquela ali, estou observando e realmente é uma questão de foco. E aí isso é prática da meditação. Então a gente tem que treinar isso. As fronteiras externas de seus primeiros 3 anos, eu não falo isso para me vangloriar, eu falo isso para vocês verem o resultado, né, de uma prática consistente, ininterrupta, assim, de manter. Depois de um tempo não há quase mais necessidade de sentar-se tanto tempo, porque o foco está presente constantemente. Aí é uma prática de não meditação, mas estado de atenção pleno o tempo todo. Aí é outro papo. As fronteiras externas de seus primeiros 3 anos de retiro foram rígidas. Ela nem mesmo falou por 1 ano e meio. Eu estava muito firme quanto a isso, e nem queria falar com outros praticantes em retiro, admite. Foi bom, mas havia alguma neurose naquilo. Um dia, depois de tirá-la de seu eremitério, contra o Rinpoche a levou a uma fonte termal próxima. Uma fonte termal de nudismo, onde não é permitido usar roupas. Enquanto no retiro tradicional é muito importante criar um espaço protegido onde os praticantes de retiro não sejam vistos por outras pessoas, aquilo era exatamente o oposto. Ele fez de propósito, né? Óbvio. Exposição total. Eles encontraram um conhecido que perguntou incrédulo, por que Elizabeth não estava em sua cabana? Eu estava chutando e berrando por dentro. Tá vendo? O cara foi um sacana, né?
Lembra Elizabeth, mas foi muito útil me livrar da rigidez. Em parte, é disso que se trata o budismo tibetano. Não se apegar a nenhum conceito, nem mesmo a conceitos que são supostamente corretos. Bom dia, Cristiano. Então é muito legal, né? A pessoa está em retiro, lá achando que está funcionando, está 1 ano e meio, disse, não, agora não falo mais com ninguém porque está funcionando. Ah, está funcionando. Daí o mestre dela, que é marido, né, é um lama, pega a pessoa e leva para uma praia, um lugar de nudismo. E ela se despida, enfim, né? Sua aparência, as outras aparências sendo reveladas. E ela ficou loucaça, né? Braba com ele. Mas ao mesmo tempo percebeu, né? Aí disse, pô, que retiro é esse que eu não consigo, que eu ainda estou reagindo frente às aparências. Eu ainda tenho reações. Entendeu? Aí não adianta. Pode fazer o retiro que quiser. O desafio de ver o marido como um Buda. E a gente tem isso, né? A gente pratica, mas é o primeiro movimento que acontece nas nossas vidas, a gente já dá uma desmoronada. Elizabeth enfatiza o quanto se sente afortunada por ter um vínculo tão próximo e íntimo com seu professor. Ainda assim, ela não ignora os desafios de um relacionamento tão incomum, que qualquer mestre vajrayana seguramente chamaria de não convencional. O fato de me casar tão jovem, ser aluna e esposa ao mesmo tempo, teve seus desafios. Exclama Elizabeth com uma franqueza prática. Não existe um clube de sangyuns, que são as consortes, né? Ou um site que se possa acessar e pedir conselhos. Então, as consortes dos lamas, né? E também as lamas que outras pessoas são casadas com mulheres, né? Com lamas, com as mulheres lamas. Os consortes e as consortes. Havia apenas sangyuns, ou as consortes, nunca falam sobre essas coisas entre si. Havia apenas 2 esposas de professores, com quem ela conversava sobre seus ensinamentos confusos. Certa vez, uma consorte que ela não conhecia a viu contra o Rinpoché. Ela me pegou pelo braço com muita força, puxou-me para uma sala privada e disse: se você não servir aos outros, vai sofrer terrivelmente, e se servir aos outros, poderá ser feliz. É como se todo mundo soubesse que existe algum desafio nesse tipo de relacionamento, mas ninguém discute isso. Em uma reunião budista, Elizabeth conheceu outra ocidental que se casou com um mestre tibetano pouco convencional, Dhyana Mukpo. Se casou com Trungpa Rinpoche em 1970. Essa aí sofreu. Quando tinha apenas 16 anos. Em sua autobiografia, ela discute abertamente os desafios que enfrentou: o alcoolismo de Chodjang Trungpa, a falta de privacidade em sua casa de família, que também servia como um centro de Dharma, e constantemente abrigava muitos alunos. Dhyana também fala francamente sobre como ela aceitou que seu marido tivesse várias namoradas. Eu falei agora, e eu recebi agora de manhã, essa noite, um áudio de um filho, seu Jeff, aqui é o filho do fulano, meu pai, quero lhe agradecer, está aqui, está feliz, que eu lhe mando um abraço. Ele saiu ele está no semiaberto, estava preso, né? E aí estava no semiaberto, então está com a gente aqui em casa. Aí queria lhe agradecer, só isso. Bacana, né? E aí, você sabe, né, que eu faço trabalhos no presídio. Semana passada eu estava com esse que está no semiaberto, o Mick. E ele comentou, estava indo para a rua, ia ver como é que ia funcionar. Estava feliz. Eu disse, ai, cara, vai. Então, essas prisões, né? Essas prisões, assim, que ele praticou, desde o ano passado eu estou fazendo prática com ele. E ensinando, e ele já praticava meditação. De alguma forma, assim, meditação mais católica, né? Aí ensinei outras práticas para ele ter no vocabulário dele. E é a mesma coisa, né? Então, a mesma coisa. A pessoa sai da prática, sai de um lugar, né? Que lá ele estava seguro na cadeia, né?
Não tinha as tentações, tem as ordens, tem as regras, tem as limitações, né? Mas quando vai para o mundo vai gerar aparências, né? É a mesma coisa ela que saiu do retiro, aí vai para uma praia de nudismo. E aquilo se revela, assim, né? Mas não revela ali, né? Revela a mente. Então a gente conversou bastante sobre isso, assim. Bastante. O último encontro foi a semana passada. Conversei bastante com ele. Me abraçou fortemente, chorou. Eu estou preparado, diz ele. Eu vou pro mundo. Você vai pro mundo, vai pro mundo. Já é uma pessoa mais idosa, assim, tem 63 anos. Está muito tempo preso. Maravilhoso. Mas é isso, gente. É a vida. Vamos fazer uma prática? Essa semana eu vou de novo. Com outro grupo. Outros grupos. Então deixe que o corpo vá assumindo uma postura. Talvez fazendo pequenos movimentos. Talvez inspirando profundamente pelas narinas e soltando pela boca. Percebendo o que acontece quando a gente faz essa inspiração, tentem novamente. Inspirando pelo nariz e expirando pela boca. E perceba se algo mudou. Percebam se faz alguma diferença. E deixando essa percepção vasculhar, escanear todo o corpo. Como está esse corpo para essa segunda-feira, esse início de semana? Sem necessidade de julgar, apenas observar. Sem necessidade de mudar qualquer aparência que surja, apenas observe se ele está tenso, relaxado, cansado, agitado. E não reagir com aparência significa eu perceber que ele está agitado e eu já começar a ficar impaciente com isso, a me cobrar, ou se ele está cansado, eu querer mudar essa experiência. É apenas observar a experiência que surge. Não há nada a ser mudado. Temos que entender que o corpo e a mente reagem frente a causas e condições. Esse acolhimento, essa compaixão com o corpo e a mente. Gentilmente vão levando a atenção para a respiração. O ar entrando, o ar saindo. Apenas observando esse fluxo. Talvez percebendo o ar lá no abdômen. Ou nas narinas.
E esta sensação, essa forma que você encontrou de uma possível quietude, procure levar para o mundo hoje. Que as pessoas que você tocar, através da fala, do corpo, dos pensamentos, percebam essa quietude. Que os méritos desse nosso encontro, dessa nossa prática se expandam, toquem a todos, todas, e que nós possamos nos tornar um caminho iluminado. Uma boa semana, vão com cuidado, não comecem a acelerar demais, assim, vão olhando direito a estrada que vocês estão tomando, cada um de nós. E que cada um que a gente tocar hoje seja com cuidado, assim, como se estivesse pegando uma joia preciosa, certo? Então, boa semana, boa segunda-feira e até amanhã.